Olá, sétimo ano, tudo bem, queridos? Hoje nós vamos estudar os povos da América Espanhola, do capítulo 7, tá? Da apostila 2 de vocês. Então, ano passado, nós vimos juntos sobre algumas civilizações das Américas, como o povo Caral, como os Olmecas, que são grandes civilizações da antiguidade. O povo Caral, eles são aí contemporâneos ao Egito Antigo, né? Então, o povo Caral é uma das mais antigas civilizações das Américas. E aí, agora nós vamos ver povos que vieram pós essas antigas civilizações, tá? Então, vamos ver povos aí que estavam nas Américas quando os espanhóis chegaram. Então, povos que foram até destruídos, muito da sua cultura, muito das pessoas até, pelos espanhóis. Mas não vamos ver ainda essa destruição, vamos ver as civilizações, os povos da América Espanhola, tá? Vamos começar com os maias. Os maias, um povo muito legal que vivia aqui nessa Mesoamérica, né? Onde a gente chama de América Central, tá? Então vão se desenvolver na península de Yucatán e aqui nessa parte que fazia que hoje seria uma parte do México e também Guatemala, Honduras, Belize, né? Ela teria surgido aproximadamente em 1800 a.C. e o seu declínio foi em 900 depois de Cristo. Ou seja, quando os espanhóis chegaram, os maias eles já haviam entrado em declínio, tá? Então ele já era uma civilização praticamente inexistente, mas ainda tinha vestígios da sua existência ali, né? Nessa região que eu falei. Era cidades-estados independentes. Quando a gente estudou Grécia, nós vimos o que era cidades-estados. As cidades-estados era cada cidade, apesar de ser um território maia, cada cidade vai ter o seu tipo de governo, tá? Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Lembrando que politeísta são vários deuses, monoteísta, um deus só, né? E cultuavam divindades de formas femininas, masculinas, andrógenas. Andrógena seria uma mistura entre homem e mulher, né? Que não daria para definir se é homem ou mulher, tá? E essas divindades, eles combinavam aí elementos de humanos com animais e eram responsáveis por manter o mundo. Então, os maias, eles acreditavam que os deuses também, assim como eles mantinham o mundo, eles podiam também destruir o mundo, tá? Então, por isso, eles ofereciam vários sacrifícios para esses deuses, né, em forma de, olha, não destrua o mundo tá bom, a gente tá fazendo esse sacrifício para você manter o mundo. E uma das coisas foi exatamente esse calendário aqui, né? Que deu o que falar. Que em uma época falaram que o mundo ia acabar seguindo o calendário maia, né? Foi em 2012. E aí falaram que em dezembro ia terminar, porque o calendário maia terminava em dezembro e tal, desse ano. Mas na verdade os maias eles faziam esses calendários para mostrar que existiam ciclos. Então o ciclo iria terminar, tá? Para começar um novo ciclo, certo? Não que o mundo ia acabar, mas na época, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Já tivemos várias teorias de finais de mundo, na verdade, gente, um monte. Essa foi só mais uma delas. E eles também desenvolveram a escrita, a matemática, a astronomia, além dos calendários. Então foi um povo bem desenvolvido mesmo, tá? A sociedade maia, ela era estratificada. Gente, eu pego muito no pé de vocês sobre esse nome estratificada. Todas as vezes que a gente vê essa palavra estratificada, quer dizer com pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Ou seja, uma pessoa ela não ia mudar de classe, né? Então, o escravo não ia ser comum, comum não ia ser nobre. Então, eles nasciam nessa classe social e iam se manter nessa classe social, né? As pouquíssimas mobilidades sociais seria aqui, né? Entre nobres, sacerdotes, que aí daria para ter essa mobilidade aí. Bom, no topo tem, né, o rei, o líder. O rei não, porque era mais um líder civil e cada cidade-estado tinha o seu, né? A Like Unique, certo? Esse seria o líder da sociedade maia. Depois os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião, que era muito importante para os maias. Os nobres, que era elite, né? Os comuns, que eram trabalhadores livres e embaixo, na camada, mais baixa camada social, os escravos, por guerra ou por dívida.
Depois dos maias, a gente tem também os astecas. Os astecas ou mexicas, eles vão ficar no norte do atual México, então já na América do Norte, tá? A capital dos astecas era Tenochtitlán e era dividida em 38 províncias, 38 como se fossem 38 cidades. Tá? Então eles pagavam impostos, pagavam tributos ao asteca. O asteca seria o rei, né? Seria aí o líder. É, mas eles poderiam manter a sua província sobre o seu governo. Então, é assim, tinha 38 províncias que pagavam impostos e que, né, tinham benefícios aí pelos astecas. Mas eles também mantinham os seus governos, tá? Então, seriam como bem parecido com o conceito de cidades-estados. Também eram politeístas, a religião deles também acreditava em vários deuses, né? Então, essas divindades, elas representavam aspectos da natureza. Então, o céu, a água, o mar, as florestas, essas coisas, né? Cada ser aí vai ter uma característica, tá? Coloquei aí alguns muito importantes, como o deus da guerra, como Quetzalcoatl, a serpente emplumada, né? Então esse Quetzalcoatl seria o deus mais importante, que depois, quando a gente for ver a chegada dos espanhóis, a gente vai lembrar um pouquinho do Quetzalcoatl, né? O deus do milho, eles cultuavam o milho era algo muito sagrado para eles, porque era importante na alimentação, então eles acabavam envolvendo também na religião, ao ponto de ter um deus do milho, tá? Eles também faziam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, também para evitar a destruição dos humanos, né? Que os deuses destruíssem a humanidade. Então eles têm muito parecidos com os maias aí, até ficavam perto, né? Os maias e os astecas, um território bem próximo. Eles também desenvolveram um sistema de escrita, também desenvolveram astronomia, calendários, matemática. Então vocês podem ver que eles eram civilizações bem desenvolvidas, né? Então, até quando os espanhóis chegaram aqui e falaram que era um território perdido e tal, a gente vê que não é bem assim, né? Que na verdade eram civilizações organizadas politicamente, socialmente e eram bem desenvolvidas no quesito conhecimento. Tinham também grandes construções. Aqui eu coloquei um pouco da religião, né? Aqui é uma representação atual dos deuses astecas. Então aqui é mais ou menos como as características deles eram descritas. Podem ver que eles têm características, desculpa, de animais, né? Também e seres humanos. Aqui, né, o Quetzalcoatl, que é o mais importante. Mas na época a representação dos deuses era dessa forma aqui, tá? Isso daqui é uma representação de um quadrinho que fala sobre mitologias. E aqui o ritual de sacrifício, né? Então eles sacrificavam aí humanos, geralmente prisioneiros de guerra, para os deuses. A sociedade asteca também era estratificada, também era dividida, né? Embaixo também ficavam os escravos. Então ela também tinha pouco, quase nenhuma mobilidade social, certo? E os incas que já vão ficar na América do Sul. Então, os maias, Mesoamérica, onde hoje é a América Central e um pedacinho do México. Os astecas, norte do México. E os incas, América do Sul. E os incas, eles vão surgir aqui, ó, né? Em Cusco, no Peru, aqui, ó. Em Cusco, no Peru. E foi aí que eles começam a se desenvolver, mas foi um povo expansivo, né? Então, eles acabavam expandindo o seu território para tudo isso daqui que vocês estão vendo. Aqui está mostrando qual imperador expandiu qual área, né? Então, para vocês verem que foram vários imperadores para chegar a esse ponto aqui, tá? Eles vão se desenvolver também na região do Cordilheira dos Andes, assim como o povo Caral, que eu citei para vocês. Então, a gente pode chamar eles de povos andinos. Os povos que se desenvolviam na Cordilheira dos Andes, a gente também chama assim. Também era uma sociedade estratificada. Lembra? Pensa aí. Já falei no vídeo 2 vezes. Então, o que é mesmo? Sociedade estratificada? Tá. Tomara que tenha lembrado. Acho que sim, né? Enfim. Tinha um sistema político centralizado, então era um imperador, tá? Diferente aí
dos maias, que tinham cidades-estados. Aqui a gente tem um imperador inca. Os astecas também tinham um imperador, né? Apesar que tinham as províncias que eram submetidas a ele, mas tinha também seus poderes locais. Aqui o imperador ele dominava essa região inteira, né? E para conquistar essa região, eles tinham duas formas. Ou era conquistar da maneira de uma reciprocidade, eles serviam grandes banquetes e falavam, não, agora vocês pertencem aos incas. E se eles não aceitassem, era por guerra mesmo, tá? Era por guerra. Bom, a cultura, eles não desenvolveram um sistema de escrita. Então, os astecas desenvolveram, os maias desenvolveram, mas os incas não. Mas eles contavam com uma outra forma que também era bem importante, porque assim, a escrita era muito para fazer uma contagem de quantas pessoas tinham, da agricultura, do comércio, né? Então eles desenvolveram o quipu, que eu já mostro para vocês o que é, tá? Eles também eram politeístas e o principal deus deles era Inti. E eles eram grandes construtores. Um dos lugares que eles construíram foi Machu Picchu, que eu vou mostrar para vocês já já também. Esse daqui é o quipo, que é esse objeto que, olha só, aqui tem um desenho e tem uma réplica. Que seria essas cordas penduradas em um outro fio, tá? E cada nó vai simbolizar uma contagem. Então, dezenas, centenas, unidade, né? Os nós aqui depende da pessoa que fez e como ela quer organizar, vai simbolizar uma quantidade. Então, era a maneira deles fazerem. Eles não tinham a escrita, mas tinham o quipu, né? Então, como eu falei, também foi utilizado pelos Caral, né? Que vieram antes dos Incas, nessa mesma região. Eles falam uma língua chamada Quechua, que até hoje ela é falada, né, pelos residentes ali do Peru e tal. Então, na América Latina ainda temos pessoas que falam essa língua Quechua. É uma sociedade estratificada, com pouca ou quase nenhuma mobilidade social, tá? Então, olha só, o Sapainque família no topo, e aqui, né, os camponeses, pescadores, pastores, aqui embaixo, tá? Então, aqui é a pirâmide social dos Incas. E aqui é Machu Picchu, né? Machu Picchu, ela foi descoberta oficialmente em 24 de julho de 1911. Então, olha só, os espanhóis eles chegam no território dos Incas no século XVI, 1500 e pouquinho. E a Machu Picchu só vai ser descoberta em 1911 porque ele ficava a 2.400 metros de altitude, no topo de uma montanha, né? Então, quando os espanhóis chegaram, eles destruíram várias coisas dos Incas. Porém, Machu Picchu eles não encontraram, eles não acharam Machu Picchu, né? Então, ficou aí intacto, porque não sei se eles tivessem encontrado como seria. E é uma construção muito legal, porque eles não usam, a gente usa cimento, né, pra ligar uma pedra a outra. Eles não, eles encaixavam. Eles não usavam nenhum tipo, né, de massa para isso. Eles encaixavam essas pedras, tá? E hoje, Machu Picchu, ele é um patrimônio mundial decretado pela Unesco. Então, ele é um patrimônio aí do mundo, não podendo mexer. Então, ele tem que ficar assim. Ele pode ser restaurado, mas ele não pode ser modificado. Pertence também a uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E a gente acredita que os incas utilizavam esse local para cultos religiosos. Exatamente por estar em uma grande altitude, eles estariam em maior contato com os deuses, mais perto dos céus. Aqui eu coloquei a curiosidade, né? As 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo atual. Então, olha só, dessa aula a gente tem essa pirâmide, que as pirâmides dos astecas, elas eram diferentes das pirâmides do Egito, ó. Elas têm aqui, tá vendo? Essa parte aqui que o do Egito não tem, a do Egito é pontudinha. E as pirâmides do México, eles eram utilizados pelos astecas para rituais religiosos, até sacrifícios aconteciam aqui. Já as pirâmides do Egito, elas eram usadas para enterrar os seus faraós, né? Então, são pirâmides aí parecidas, porém construídas para diferentes critérios. E aqui tá Machu Picchu, né? O Machu Picchu aí dos Incas. Então, da aula de hoje, temos 2 maravilhas do mundo moderno. E aqui do mundo antigo, a gente só tem as pirâmides da Gizé, que continuam intactas, todas as outras não existem mais, certo? Daqui, todas essas aqui ainda existem. No Brasil, a gente tem o Cristo Redentor, né? Como nossa representação, certo?
Então agora vocês vão fazer o dever do capítulo 7. E é isso. Um beijo, até a próxima.